Que barato. Você estava falando uma coisa interessante aí que a tua mãe ela te incentivou e mesmo no teu início acabou te dando uma rodagem em ondas diferentes, né? Você começou a conhecer um monte de praia que até Que então que você só sabia de ir pelas revistas e começou a experimentar outras ondas, né, Denix? Isso isso aí, ajudou muito, fez uma né? diferença, porque é o que eu falo para sempre que a gente pode para alguma garotada Uhum. aí, falar, olha, se quer evoluir, você sai da praia da tua cidade, porque você tem Da zona de que conforto, né? Tem que experimentar outras ondas, né? dois aspectos, não só Uhum. pela questão que você vai ter uma diversidade de treinamento numa onda diferente, mas como pela própria questão do esforço, né? Que a vida ela acaba recompensando quem se Sim. esforça. Ainda que você não faça de forma consciente, olha, vou me esforçar porque a vida vai me dar. Porque quando você é jovem, você não percebe isso. Mas é fato que a vida ela retribui. Então, a garotada que acorda cedo, tem aquela gana de treinar e vai acorda. Eu por toda a minha adolescência, eu acordava de noite. Então, na hora, ia pedalando para o Guarujá de noite, com o Marcos Ritt, a gente foi bastante, que ele foi da minha equipe, Caralho. da Harmonia, da HD. Foram 3 anos pedalando seguidamente. E a gente, para chegar lá de noite ainda, e se eu ver se alguém pisando na água antes que eu já ficava Queria vir mais cedo no dia seguinte. justamente eu ficava inconformado, assim, o lado competitivo meu era muito forte, muito Que legal. de Ô, Danix, aí disputar. tu falou que teve esse teu despertar aí pelo surf aí, nesses momentos de ver praia, essas coisas. E quando teve o despertar por ondas grandes, assim, quando foi que te despertou, que tu conheceu? Qual foi o primeiro mar que tu conheceu grande, que tu falou, meu, é isso que eu quero pra mim? Foi imediato? Tu levou um tempo pra entender que tu gostava desse tipo de onda? Porque é um outro estilo de surf, pra quem não entende, né? Uma outra pegada. É, é, essa pergunta ela vem casa um pouco com as coisas que eu falo no livro, né? Porque eu tento identificar muitas coisas, em que momento que entrar na minha vida determinadas coisas, como que eu conduzia. Então eu na última parte do livro eu pego 10 passagens para dizer como que foram, como que se deu e como que era a minha maneira de agir na época, mas à luz do modo de pensar atual, né? Então assim, como é que só porque para não ficar, porque a gente pensa de um jeito na época mas hoje a gente vê e fala, mas era por causa disso. Mas assim, a compreensão que eu tenho para o fato de eu ter uma habilidade ou uma vontade de pegar onda grande, assim, foi por causa das tormentas que eu sofri, né, na minha infância, na minha juventude, com as disfuncionalidades do lar, né, vamos dizer assim, Uhum. que muita gente tem, né, diga-se Tem. de passagem. E essas tormentas, quando eu fui parar na praia, que de repente que eu comprei a prancha e eu estreiei no primeiro dia, tava muito assim chovendo, apesar de ser Natal, a época do Natal, do Ano Novo ali, tava um tempo muito feio e o mar tava ressacado, aquela coisa de praia grande ali, corrente, mexido, com onda lá fora e uns 3 metros de onda, né? Então assim, meu primeiro dia foi um dia de storm, de onda muito grande. Só que eu fiquei no rasinho, né? Não sabia, Uhum. mas aquela coisa turva do mar Uma que a gente sensação, né, de... encontra. Então o que era aquilo? Aquilo não me assustou perto das tormentas que eram no dia a dia. Então talvez isso daí também contribuiu para que o meu ímpeto fosse mais atrevido assim Na para verdade, foi essas ao questões. contrário, aquilo te acalmava, né? É, Aquilo, na verdade, aquilo te trouxe a exato. calma, a paz, né? Todo o medo que é voltado por muitas pessoas para os mares de onda grande, ele me trazia a disciplina que eu precisava para a vida, entendeu? Tipo, era como se eu tivesse um regente falando assim, ó, é aqui, ó, a varinha tá aqui, ó, você vai apanhar, sofre, mas assim, a gente gostava de ser disciplinado nesse sentido, entendeu? Então, porque você sabe como é que é, né? Quem tem muita disciplina, às vezes o jovem ele não quer, mas no fundo faz bem por causa que os pais têm que agir Sim, dessa sim, forma sim. e tudo e tal. Então, e aí no fundo a criança percebe que está sendo amada, que está sendo cuidada, né? Então, e segue a vida. Quando você não tem isso e de repente você vai pro mar e o mar cumpre esse papel de disciplinador, né? Então você percebe que ele te oferece muita coisa boa ao mesmo tempo. Então ele tá te ensinando, né? Então se você olhar dessa forma, você fala, isso é legal, pô, eu amo isso, né? Então eu quero Cara, pegar. Aí você acaba aí, quando você vai ver, você está desafiando as ondas grandes com mais segurança, com mais confiança, né? É como se fosse o teu pai e tua mãe que te educou. Só que o mar é onda grande. Eu tenho que entender. E na verdade eu não entendia isso. E nem. Eu tô aqui fazendo uma analogia, sim, sim. Tu porque na acredita verdade assim? tudo a gente tem que comparar
com a natureza, né? Você quer entender a vida, começa a olhar os fenômenos da natureza e aplica para si, vou entender. É assim que funciona.